Fala galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco, aula de Ciências Humanas. Hoje nós vamos corrigir a nossa atividade de fixação 1. Observe, hoje nós vamos falar um pouquinho da atividade de fixação 1, módulo 1, unidade 2, primeiro semestre, segunda etapa, tá? Então vem comigo. Questão 1 diz assim, ó, o fenômeno da escravidão, então o tema aqui é escravidão, tá? Ou seja, da imposição do trabalho compulsório a um indivíduo ou a uma coletividade por parte de outro indivíduo ou coletividade é algo muito antigo. Quer dizer, então ele está falando que decorre de um processo histórico antigo. E nesses termos, acompanhou a história da antiguidade até o século XIX. Lembrando que o Brasil saiu da escravidão no século XIX. Todavia, percebe-se que tanto o status quanto o tratamento dos escravos variou muito da antiguidade grega até o século XIX. Então, há diferenças entre a escravidão na antiguidade grega e o século XIX em questão, ligados à divisão do trabalho, tá? Vamos ao comando da questão. As variações mencionadas dizem respeito, letra A, B, C, D. Resposta correta aqui é a letra B, né? A especialização do trabalho escravo na antiguidade, ou seja, a diferenciação, o texto fala, pois certos ofícios de prestígio eram frequentemente realizados por escravos. Então o texto traz essa diferenciação e essa especificidade que a antiguidade tinha em relação ao trabalho escravo. Então resposta certa da questão 1, letra B. Questão 2, da FATEC, São Paulo, diz assim, a civilização da antiguidade clássica, Grécia e Roma, desenvolveram uma estrutura econômica alicerçada no escravismo. De novo, antiguidade clássica e escravismo, tá? Sobre essa temática, pode-se afirmar que nós temos 4 alternativas aí, 4 afirmações. E dessas 4 afirmações nós vamos tirar e ver qual que é a correta. Então a resposta certa aqui é a letra B. A primeira e a quarta afirmação estão corretas, né? A primeira fala sobre a escravidão, a manutenção do ideal democrático em Atenas, a contradição que era, e a segunda vai falar dos escravos romanos, que se multiplicavam com o expansionismo de Roma e que estavam submetidos à autoridade do seu senhor e a sua condição obedecia mais ao direito privado do que ao direito público. Então, a afirmação 1 e a 4 estão corretas. Resposta certa é a letra B. Questão 3, da Universidade Federal de Ouro Preto de 2007. Diz assim, das alternativas apresentadas, qual delas melhor caracteriza o tipo de relação predominante entre o senhor feudal e o camponês? Então a questão está falando da Idade Média, do feudalismo, na época do feudalismo e na Europa Ocidental. Vocês deverão escolher uma destas alternativas, A, B, C, D. Resposta correta é a letra A, né? A relação de servidão por parte do camponês, na qual ele se submetia a uma ordem político-social e econômica, favorecia mais aos interesses do senhor feudal. Então, resposta certa aí é a letra A da questão 3. Seguindo, questão 4. Sobre o mundo do trabalho, classifique as alternativas abaixo. E é escravidão, C é servidão, S é servidão, SM é servidão moderna e TC é trabalho contemporâneo. Resposta certa dessa questão é a letra B, viu, gente? A primeira fala do trabalho servil moderno, a segunda vai falar da escravidão, a terceira do trabalho contemporâneo e a quarta e última da servidão do feudalismo, tá? Então ficou assim as alternativas aqui, a letra B. A alternativa correta é a letra B.
Beleza? Seguindo, questão 5. Sobre o trabalho nas sociedades astecas, incas e maias. Analise as proporções. Então aqui é sociedades pré-colombianas. Vamos analisar aqui qual dessas alternativas é correta em relação aos astecas, aos maias e aos incas, tá? Resposta correta aqui é a letra D. Todas não. A 1 está correta, a 3 está correta, a 4 está correta e a 5 está correta. A questão 2 aqui é falsa. Todas essas estão corretas em relação à temática dos astecas, maias e incas. A resposta certa da questão 5 é a letra D. Anotaram? Letra D. Questão 6. Vamos ler a questão 6, ó. As coordenadas geográficas, questão sobre geografia física, são extremamente importantes no sentido de apontar a localização precisa de qualquer ponto existente sobre a superfície terrestre. Aqui está falando das coordenadas geográficas, da definição do que vem a ser essa coordenada geográfica, tá? Elas constituem-se a partir da combinação de uma série de elementos que envolvem linhas imaginárias e sistemas de medidas. Assinale a seguir a alternativa que não, ó a pegadinha aqui, ó, que não apresenta um desses elementos. Qual dessas alternativas não são coordenadas geográficas? Resposta correta é a letra C. Amplitudes não são coordenadas geográficas. Latitude é coordenada geográfica, meridianos são coordenadas geográficas, paralelos são coordenadas geográficas e longitudes são coordenadas geográficas. Amplitudes não são coordenadas geográficas. Resposta certa é a letra C, de casa. Questão 7, também sobre geografia física, coordenadas. Analise a figura abaixo e assinale a opção que corresponde, respectivamente, às coordenadas geográficas dos pontos X e dos pontos Z. Do ponto X, que está aqui, ó, 60 com 15 é o ponto X, e o ponto Z é 90, 30 por 90, né? Então a resposta certa é a A, né? 60 de latitude sul, 15 de longitude oeste. E esse é o ponto X, né? Tá aqui. E o ponto Z, 30 de latitude sul, aqui ó, 30. E 90 de longitude leste, e 90 de longitude leste. Então a resposta certa aqui é a letra A, questão 7. Anotaram? Vamos seguir. Questão 8. É para vocês completarem esses trechos aqui, ó. Tá vendo esses trechos? É para a gente completar. A resposta correta é a letra C, tá? Aqui, ó, latitude, novamente, geografia física. É a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, principalmente paralelo da Terra. É principal paralelo da Terra. Principal paralelo da Terra é a latitude. Além disso, a longitude, aqui é longitude, ó, longitude, é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao Greenwich, estabelecido como principal meridiano, aqui é meridiano, do planeta. A resposta certa é a letra C.
É isso? Ó, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Resposta certa é a letra C. Marcaram? Vamos seguindo. Questão 9. Relacione as direções coordenais às outras denominações. Então, a gente vai relacionar essas direções, norte, sul, leste, oeste, a essas denominações. Oriente primeiro, depois setentrional ou boreal, depois ocidente, depois meridional ou austral. Resposta correta aqui, gente, é a letra D, tá? Então, o Oriente fica na direção leste, o setentrional fica na direção norte, o Ocidente fica na direção oeste e o meridional fica na direção cardeal sul. Beleza? Resposta certa, letra D. 10 e última, para a gente fechar a aula de hoje. Leia o gráfico e responda a atividade. Porcentagem da população que vive em área urbana, por região, de 2015 esse dado. Brasil, 85% vivem em área urbana. No Sudeste, que é a região ali São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas, 93% vivem em área urbana. Na região Centro-Oeste, 80%, 85%. Na região Sul, 83%. Na região Norte, está na faixa ali de 77%. E na região Nordeste, na faixa de 73%. Tá? Então, a região que tem mais área urbana é a Sudeste, segundo o gráfico, ok? De acordo com o gráfico, assinale a alternativa incorreta. Ó, a pegadinha. É o que está incorreto. Então, o que está incorreto aqui é a letra B. O que está incorreto é a letra B, ó. Ela diz que a região Centro-Oeste é a que possui maior população vivendo em área urbana. Mentira! Se a gente for olhar aqui, a região Centro-Oeste é a segunda região. A primeira região é a região Sudeste. São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Beleza? Tá aí. Fechamos nossas questões da aula de hoje. Voltamos na próxima aula com muito mais informação e conhecimento. Vou deixar meu Instagram aqui, @PedroIvoTurcoJorge. Me sigam lá nas redes sociais, tá aqui, ó. @PedroIvoTurcoJorge. Me sigam lá nas redes sociais, faço questão de responder todas as questões e dúvidas. Valeu!